Fala galera, tudo bem? Me chamo Lorenzo Gomes e estamos aqui estreando o Futecast, né? Jogo no Boca Juniors de Canoas e no São José Futebol Clube. Eu criei esse canal, o Futecast, para poder ajudar os jogadores mirins a serem jogadores de futebol. Porque ser jogador de futebol é uma caminhada muito difícil, o futebol é um mundo difícil, mas é um mundo legal, é um mundo que as pessoas só têm rivalidade dentro do campo, galera. E fora do campo, todo mundo é amigão e tal. E eu queria ajudar vocês também a serem jogadores de futebol, pra gente estar junto lá na frente. Pegar um time de base lá na frente junto, ser parceirão, beliscar uma seleção de base. E isso é muito legal. O meu convidado hoje foi o meu pai, meu grande incentivador. Queria que ele falasse um pouco da ideia. O que tu achou da ideia? Tu achou legal? Como é que foi? Fala L9, Lorenzo Gomes. Cara, eu topei participar porque eu achei muito legal a tua iniciativa de fazer isso aí. O ponto de criar o Futecast é uma coisa que vai ajudar muito os outros jogadores das categorias de base, né? Hoje o Lorenzo joga no Boca Juniors, né? A maioria já conhece o Lorenzo do Boca Juniors de Canoas, também joga na base do São José, tá muito feliz. E, cara, a tua iniciativa é interessantíssima, assim, sabe? Porque tu vai poder trazer jogadores, atletas, pais, professores, conversar com eles, né? Para que eles deem dicas de como melhorar a performance desses jogadores nessas categorias, né? Então, parabéns, muito legal e espero que dê muito sucesso esse teu projeto novo aí. Pai, queria te falar muito obrigada por aceitar o convite e eu queria que tu desse uma dica para os pais de atleta, como incentivar dentro do campo, aonde botar personal, escolinha. E eu vejo que tu me bota muito dentro disso porque futebol é muito competitivo, como eu já falei, e tu busca sempre eu estar na minha melhor fase. E queria que tu falasse um pouco disso para nós. Maravilha. Bom, eu acho que o primeiro passo é os pais entender, né? Deixar aí a criança decidir qual caminho que ela vai tomar, né? O Lorenzo ele despertou essa ideia, essa vontade ali com 6, 7 anos, ele começou a despertar essa vontade de jogar futebol, né? E a gente sabe que é um mundo bem concorrido, onde tem atletas que eu hoje, como acompanho a base, eu vejo atletas com um rendimento impressionante, né? Então, assim, a gente entender como é que está a fase, como é que está e onde está o gap, para que a gente possa tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Então, vou dar um exemplo, assim, o Lorenzo é um cara destro que gosta de fazer gol, né? Tá lá na frente, gosta de fazer gol. Eu sempre vi uma dificuldade enorme dele conseguir usar a perna esquerda, né? Então, a gente trabalha a busca por personal, trabalha força física nele, para que ele possa, na posição dele, utilizar as duas pernas, que a gente sabe que é importante hoje em dia no futebol versátil, tu conseguir trabalhar as duas pernas com qualidade, tanto para o passe quanto para a finalização, né? E a gente vê que isso vem evoluindo, sabe? Então, uma dica que eu tenho é os pais estar bem atentos, assim, qual que é a dificuldade do filho, e tentar ajudar da melhor maneira possível. Cara, eu vejo que tu viu a minha dificuldade na perna esquerda e tu foi muito chato de aprender isso. Eu me lembro que tu brigava comigo, bate com a perna esquerda, fica nem aí se tu errar. E erros também acontecem no futebol, né? Erros acontecem pra gente aprender a se levantar. E pai, como eu já falei no início do vídeo que tu é meu grande incentivador, teve algum momento já que tu se achou errado, me incentivando, brigou comigo alguma vez, assim? Ah, sim, sempre tem, né? A gente que é pai de atleta, a gente também esquece que o filho está em evolução e a gente acha que eles querem e tem que ganhar de qualquer jeito, né? Sim, tem uma situação que eu lembro muito bem, que eu fui te cobrar, e eu acho que isso impactou diretamente na tua performance dentro de campo. Fui te cobrar em um jogo que era um jogo difícil, né? E que eu entendia que o Lorenzo não estava
performando bem no jogo, fui cobrar ele e ele acabou chorando. Então, assim, aquilo pra mim cortou meu coração, né? Falei pra minha esposa ainda que eu nunca mais ia fazer aquele tipo de coisa ali e que a partir daquele momento eu só ia incentivar, independente se ele estivesse certo ou errado. E eu acho que o ponto é assim, a gente acaba esquecendo que a gente está formando atletas, né? O Lourenço tinha 9 anos quando isso aconteceu e eu vi assim quanto que prejudicou ele nos jogos seguintes, né? Porque acabei tirando a confiança que ele tinha de achar que de ter cobrado ele muito forte, né? Então, você pode olhar, né? Não acontece só comigo, mas com certeza com vocês, outros pais. O filho, normalmente, ele quer agradar quem? Não é nem o treinador, né? Nem o time. É o pai que está ali fora olhando, né? Então, várias vezes o jogador vai, bate na bola e já olha pro pai, né? Vai, faz um drible, olha pro pai. Faz um gol, olha pro pai. Ou olha pra mãe, pra ver se tá ali olhando e se vira aquele lance, né? Então, assim, eu vi que impactou muito nos próximos jogos dele, né? Então, dali em diante, eu comecei a entender que o Lorenzo, sim, está em formação, não é um jogador pronto, assim como nessa idade não tem como os jogadores estar prontos, por mais alta performance que a turma esteja jogando, sempre vai ter alguma dificuldade, né? Porque eles estão em formação, estão em aprendizado, e o Lorenzo não é diferente de ninguém, também estava. E hoje eu vejo que incentivando ele e conversando no momento certo, eu consigo ajudar muito mais ele. Vejo a evolução nítida nesses 2 anos, né? Que desde os 9 anos que a gente conversou até os 11 anos dele agora, oportunidades que ele está tendo, muito baseado na confiança que ele tem hoje, né? A gente sabe que técnica, ela vai vir através da repetição, jogos, treinos, né? Mas a confiança, quem constrói, são quem está dando suporte nesse momento. E nesse momento são os pais, sempre vai ser os pais. Mas ali tu rateou comigo, né? Mas eu Viajei. vejo que desde ali dos meus 9 anos a gente teve aquela conversa. Meu pai falou que nunca mais ia fazer isso e eu vejo que isso me ajudou muito. Teve uma conversa que eu e ele tivemos que pra mim virou a minha chavinha. Eu tinha 10 anos. Tinha um amigo meu que é o Bento, né? Salve, Bento! Um amigo meu que era o Bento, ele fez teste lá no Corinthians. Quando lá em São Paulo, eu fui lá para São Paulo, a gente foi lá para São Paulo jogar uma competição, tinha o olheiro do Corinthians e ele acabou sendo chamado. Naquele dia eu fiquei muito triste, Feliz pelo Bento, mas triste por não ter sido chamado. Triste por não ter sido chamado. Isso, obrigado pela correção. Triste por não ter sido chamado. E meu pai, ele conversou comigo para ficar feliz pelos outros, mas também treinar mais, se esforçar mais, dar sempre 1% a mais. E isso eu vi que me ajudou muito. Eu tive muitas oportunidades depois disso. A oportunidade de estar dentro de São José agora foi por causa daquela conversa. A oportunidade disso, de ir para dentro do Inter também, foi por causa daquela conversa. E depois disso que eu aprendi a sempre dar 1% a mais. E aquela conversa me ajudou muito. E eu acho que os pais de atleta também deviam ter uma conversa com os filhos, porque eles vão melhorar muito nisso. E eu me lembro daquela conversa, se tu lembra, o que tu achou daquela conversa? O que tu achou, se foi bom pra mim, se não foi, se tu viu que melhorou meu desempenho ou não melhorou? Queria que tu falasse um pouquinho disso pra nós. Eu falo muito que nessa idade a gente tem que dar confiança, né? O Lorenzo, por si só, ele é um guri confiante mesmo, né? Eu acho que tem umas características no Lorenzo que eu vejo que é muito boa dele, não importa se ele está jogando contra o Grêmio, não importa se ele está jogando contra uma escolinha que não tem um nome grande também, o Lorenzo quer jogar, né? O Lorenzo quer jogar, independente se ele vai fazer gol, se ele não vai fazer gol, contra quem está jogando, se é determinado jogador. Isso é uma característica importante, assim, sabe? Eu acho que isso é bom, sabe? A conversa, ela sempre vai ser boa, porque os filhos vão estar querendo escutar os pais, né? Vai ser ruim se daqui a pouco o pai se comportar da maneira errada, daí ela não vai ser produtiva para o filho. Por mais que daqui a pouco o pai acha que está ajudando o filho, né, no psicológico dele vai afetar ele em algum momento,
né? Às vezes a gente vê, eu vejo assim hoje, a gente está acompanhando muito nesses anos aí que o Lourenço tem jogado, a pressão psicológica que às vezes os pais colocam dentro dos filhos quando estão jogando futebol dentro de um determinado campeonato, sabe? É como se fosse uma obrigação do filho ganhar, é como se fosse uma obrigação dele ser o melhor, é como se fosse uma obrigação dele dele fazer gol, dele resolver as partidas, né? Então assim, automaticamente, se o menino não conseguir fazer isso, ele vai se auto-sabotar, né? O menino vai achar que não é bom, vai achar que ele não é capaz. E, então, assim, esse é o ponto. Eu acho que saber conversar com o filho no momento certo e dar confiança para ele vai ser importante para o amadurecimento dele. Ele não tem que estar ali e sendo o Ronaldinho Gaúcho, ele não tem que estar ali sendo o Ronaldo Fenômeno, porque ele está em base, porque ele está em transição, porque ele está em aprendizado, em formação, né? Então ele vai errar. E cara, ele errar é totalmente normal, né? Eu lembro uma vez que o Lourenço errou um pênalti, ele me olhou apavorado. E eu fui e falei pra ele assim, ó, cara, tá ótimo, vai lá e bate de novo o outro, segue o jogo, acabou. E aí sim, tirei esse peso de ele ter batido um pênalti pra fora, por mais que realmente impactar no resultado da partida, mas se eu cobrasse ele ali, eu tenho certeza que ele talvez nunca mais ia querer bater pênalti, né? Então assim, é a confiança que a gente dá para nossos filhos no momento certo e na hora certa. Cara, eu vejo que essa confiança que tu me deu me ajudou muito nesses 2 anos pra cá. E eu sei que tu me falou que tu sempre quis ser jogador de futebol, como a maioria das crianças tem esse sonho. E eu queria que tu falasse um pouco pra mim dessa tua trajetória aí. Eu sei que tu não teve muitas condições, mas eu sei que tu joga muito, às vezes me dá um lacinho ali na mesinha, mas eu deixo, tá? Eu deixo. Queria perguntar qual que foi a tua trajetória desde pequeno e desde que despertou essa vontade de tu ser um jogador de futebol. É uma trajetória de vastos clubes, né? Não. Eu joguei, né, como era criança e gostava de jogar, também tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Então, assim, eu só com 15 anos que eu fui fazer um teste no Novo Hamburgo, e aí passei, fiquei 2 anos no Novo Hamburgo, né? Subindo pro Júnior, eu saí por algumas outras oportunidades que eu tive, às vezes de empresário, às vezes de outros clubes. Mas é aquele negócio, né? Antigamente a gente tinha essa questão aí de ajudar a família, sair logo, trabalhar, né? Então, o pai optou naquele momento por trabalhar, por ajudar, e eu não me arrependo, né? Graças a Deus hoje a gente consegue te dar esse aporte, essa ajuda, e eu estou muito feliz assim, porque eu sei que tu tá no caminho e eu também estou conseguindo estar sempre em jogos, te acompanhar, essa adrenalina, esse ambiente do futebol, conhecer pais, conhecer os jogadores, né? Essa atmosfera, ela para quem já jogou, sabe o quanto é legal, o quanto é bom, uma resenha, um futebol, uma risada, né? Ganhar e perder, ela vai fazer parte, não adianta, o jogador ele mais perde do que ganha, né? Mas a minha trajetória foi isso, assim, eu acho que eu gostei muito de ter jogado esse período que eu tive jogando e infelizmente eu não consegui seguir, mas espero aí que tu consiga realizar teu sonho e eu e a mãe vamos estar fazendo de tudo para conseguir te ajudar a chegar nesse teu objetivo. Certo. Pai, queria te falar muito obrigado por topar essa ideia, queria te falar mais uma vez, né? Obrigado por topar essa ideia. Ter sido o primeiro a ser chamado, isso é uma honra para mim aí, que eu tive que cancelar todos os meus compromissos para poder vir aqui hoje. Galera, vamos acabando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para quando tiver os outros vídeos você já saber, já estiver atento lá. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço, espero que vocês sejam o próximo nessa cadeira aqui.